Boa noite, estamos ingressando ao vivo para darmos início à live do IARGS dessa terça-feira, dia 21 de junho, início de inverno do ano de 2022. Mais um ano de lives para o Instituto tão querido nosso. Em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, de toda a sua diretoria, damos as boas-vindas a todos que estão ingressando. Hoje a gente vai falar sobre partilha em vida, um tema muito em voga. Boa noite a quem está ingressando conosco, boa noite, doutora Helena, boa noite, doutor Vinícius. Estamos aguardando a Terezinha também ingressar. Eu acho que eu já vou chamar a doutora Helena aqui para entrar conosco, vamos ver. Aí a Terezinha entrou, vamos chamar a nossa convidada de hoje. Deixa eu diminuir aqui. Aí. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem, doutora Helena? Tudo bem contigo? Tudo bem. Muito bem-vinda. Nossa Muito live obrigada. de hoje, dia 21, hoje começando o inverno. Tá um dia Começando com típico, né? bastante frio. Bem-vinda, doutora Ana Lúcia Piccoli, que está ingressando aqui conosco. Deixa eu dar uma olhadinha se tem mais alguém aqui. Doutora Clara Marisa, doutor Vinícius. Bom, a doutora Helena Sanseverino de Lemburgo vai nos falar hoje sobre partilha em vida. Eu confesso que eu tenho várias curiosidades. Vamos ver se vão ser satisfeitas as minhas curiosidades sobre esse tema. Eu vou fazer uma breve leitura do teu currículo e aí a gente já começa a falar, tá bem? Bom, então, doutora Helena, que é Tá, só advogada. um parênteses, tá? Claro, Eu, claro. eu tô no Wi-Fi aqui no escritório, então se a Sim, minha internet trancar, me avisa que eu troco pro 4G sem sim, a problemas, gente tá? avisa. Pode deixar. Tá, Eu hoje estou obrigada. no 4G, 5G, sei lá eu qual, porque da última live também achei que não ficou muito bom o meu. Hoje eu já vou começar assim também, qualquer coisa eu troco. Pode deixar, Tá, tá? combinado. Mas por enquanto tá super bom. Não. Tá, E tu também me vê tudo certinho? tudo certo, ótimo. Então vamos começar. Doutora Helena Sanseverino de Lemburg, advogada associada ao IARGS. Ela é especialista no direito de família e sucessões, a área que ela atua. É sócia do escritório Matos e Piccoli, mestranda em direito pela UFSC, especialista em direito de família pela Fundação Superior do Ministério Público e em direito civil e empresarial pelo Instituto Damásio. É membro do IBDFAM e também membro do grupo de estudos de direito de família e sucessões em perspectiva da UFSC. Dito isso, passo a palavra então à nossa convidada de hoje, que vai falar sobre partilha em vida. Por favor. Boa noite, então, ó, vi que a doutora Sulamita acabou de entrar. Olha Já aí, doutor Jamil cumprimentando, Banura também, meu professor bem-vindo. querido também, bem-vindos. Muito Olá, obrigada. doutora Primeiro eu queria Laura. agradecer muito o convite. Realmente é uma honra estar com o IARGS novamente. Fico muito feliz sempre que sou convidada, é um prazer para mim. E também, já entrando no tema de hoje, né, eu escolhi falar sobre o tema que eu estou desenvolvendo no meu mestrado. Justamente eu aproveitei a minha banca de qualificação a semana que vem. E considerando que eu estou super Tu envolvida nessa ainda conseguiu temática. tempo para fazer live, doutora Ah, Helena? sei. Sempre, sempre. Não, e Que eu não é realmente fácil, acho né? que é um tema que, claro, eu sou suspeita para falar, é o meu tema do mestrado, mas eu realmente vejo o quanto é importante a gente falar sobre a partilha em vida. Eu me interesso muito por uma postura preventiva na advocacia e essa parte academicamente super agregou assim para a advocacia também. Então, não tive dúvidas, assim, quando a Terezinha, até que eu vi que está aqui também presente, boa noite, Terezinha. Quando ela me perguntou qual tema que eu poderia falar, eu não tive dúvidas de que eu gostaria de falar sobre partilha em vida. Eu não sei se a gente já pode ir entrando, assim, eu realmente acho que pode ser uma conversa super informal. Se tiverem Sim. dúvidas, se quiserem fazer sugestões, críticas, contar causos aí nos comentários, podem interromper, tá? Porque acho que a ideia é a gente fazer uma conversa informal, até porque, como eu Sim. disse, eu tô no início agora efetivamente do desenvolvimento da minha dissertação, então ainda tem muito chão para caminhar, ainda tem muita coisa para pesquisar.
mas eu trouxe assim um pouco de aspectos teóricos para a gente falar sobre a partilha em vida e também questões mais práticas, tá? Então, entrando direto já no tema da partilha em vida, primeiro, o mais importante é a gente entender por que que é relevante falar sobre esse tema, né? E eu destaco que a questão do planejamento sucessório é um tema que existe há muito tempo, a gente fala muito sobre vários instrumentos. Por exemplo, o mais clássico que as pessoas podem imaginar talvez seja o testamento. Então, tudo isso é planejamento sucessório. A gente tem diversos instrumentos presentes no nosso ordenamento jurídico que auxiliam na distribuição da herança, né? O planejamento sucessório, uma definição breve, é um conjunto de instrumentos que podem ser utilizados para uma transmissão mais eficaz do patrimônio. Então, muitas pessoas pensam que é só para pessoas com muito patrimônio ou só para pessoas mais velhas com filhos. Na verdade, todo mundo pode e deve fazer o planejamento da sua sucessão, independentemente da idade, da quantidade de bens. Até a gente observa na prática que mesmo para famílias com mais humildes ou com uma menor quantidade de bens, isso se torna talvez até mais importante, né? Porque talvez tenha algum herdeiro que precise mais daquele patrimônio. Então, tudo isso engloba o planejamento sucessório, que é um tema que está assim super em alta. Não sei se está trancando um pouquinho, tá? Dá para me ouvir direitinho? Não tá. Tá. Perfeito. Eu vou aproveitar que eu já falei, peguei a palavra para mim, vou dizer que a doutora Ana Lúcia Piccoli está dizendo que ia ser uma excelente live, falou mais acima, e a doutora Sulamita está dando boa noite, saudando as doutoras Helena Sanseverino e Ana Amélia e a todos que nos assistem. E doutor Rubens está entrando, acho que depois eu vou falando, senão eu vou falando, todo mundo está entrando. Bom, então, que honra, o planejamento sucessório tá muito em voga, é verdade. Uhum. E tá, tu já citou um desses da forma mais, né, antiga de fazer e mais tradicional, digamos assim, é o testamento. Mas existem outras formas. Eu não sei se tu quer começar já por isso ou claro. Temos outro assunto. Não, eu acho que essa questão da gente entender os instrumentos do planejamento sucessório é muito importante, até considerando a situação que a gente vive hoje do judiciário, né? Que são muitos processos, a gente tem uma morosidade, os processos demoram muito para andar. Muitas vezes a vontade das pessoas não é respeitada porque não há um diálogo, não há efetivamente uma postura mais preventiva de um conflito. Então, é um contexto que realmente pede que a gente esteja preparados, né, enquanto advogados, professores, juízes, promotores, defensores. Tudo isso pede que a gente tenha essas estratégias de planejamento, né? Então, realmente, eu falo muito pensando na minha vivência, né, na advocacia, que realmente é de ver cada vez mais o judiciário não correspondendo muitas vezes à vontade das partes, né? Então, e daí que vem essa importância da gente estudar instrumentos. E daí, até respondendo teu questionamento, são vários instrumentos, muitas vezes a gente nem pensa que aquilo ali efetivamente é um planejamento, mas não existe uma receita pronta, né? A gente pode fazer uma combinação de vários instrumentos, pode fazer com diferentes objetivos. Às vezes o objetivo da pessoa, eu quero só economizar tributos, então o caminho melhor talvez seja esse ou outro. Às vezes a intenção é, não quero que meus filhos briguem, ou também às vezes a intenção pode ser a preocupação do autor da herança no sentido de não... Trancou? Tá. Um pouquinho só, um pouquinho. Tá, qualquer coisa a gente troca por 4G. Não, mas acho que não perdemos nada. Vamos continuar. Então, muitas vezes, até a intenção da pessoa vai determinar qual vai ser o tipo de instrumento que mais se molda aquela situação. Por exemplo, até o seguro de vida é um instrumento de planejamento sucessório. Dependendo das situações, ele pode não ser vantajoso, né? Por exemplo, eu, a minha idade, fazendo seguro de vida, eu até tenho um seguro de vida pessoalmente falando, mas às vezes a gente pensa que financeiramente não vai ser uma vantagem, mas ao mesmo tempo ele é pago diretamente, imediatamente após a morte, né? Eu até estava conversando com a doutora Ana Lúcia Piccoli, que está nos assistindo, do problema que é para os herdeiros essa questão da demora para receberem o patrimônio, mesmo que estejam de forma consensual.
existem várias burocracias, vários impostos, certidões negativas, várias coisas que precisam ser feitas que acabam atrasando muito o recebimento do patrimônio. E, além de tudo isso, tem que custear, né, todo esse gasto que é o próprio inventário. E muitas vezes os herdeiros não têm condições de arcar com isso. Então, o seguro de vida também é um instrumento para dar uma liquidez imediata, né? As dívidas não são descontadas do Muitas seguro vezes de até vida, para então... possibilitar o processo de inventário, né? Que os outros vêm Exatamente, de para repente. fazer com que possam pagar, ou até se tem algum herdeiro que Isso. precisa muito, né, enfim, da assistência material do autor da herança, isso também acaba sendo uma alternativa interessante. Eu estou aqui falando de vários instrumentos, mas é que realmente a gente poderia falar sobre vários deles, né? O testamento é um instrumento de planejamento conhecido. A gente tem também, por exemplo, o próprio pacto antinupcial, né? Aquele pacto que o casal faz antes do seu casamento, é uma forma de planejamento. Ainda que ele tenha muita discussão sobre ele não ter eficácia depois da morte, realmente ele não tem, mas é uma forma de se organizar o patrimônio. Então, desde aquele Sim. momento, a gente já observa Mesmo que não uma espécie. Mesmo que não faça o pacto, tu tem que saber que vai ser o regime legal, que não vai ser, né, o regime. A pessoa tem que se informar, pelo menos isso também não deixa de ser um Exatamente. planejamento, né? Se te informar Exatamente. para saber o que pode resultar daquele ato que tu tá fazendo lá atrás na tua vida, que pode resultar lá no futuro. Acho que isso aí é Exatamente. importante das pessoas se darem conta também, né? Que tem que ter um Claro. pouquinho de planejamento para tudo na vida. Para tudo, e é Isso. difícil, né, falar sobre a morte, a finitude da É. vida, realmente é um tabu, é um desafio, e falar sobre dinheiro também, mas são coisas que nos trazem tanta paz no futuro e realmente, assim, quando a gente está em condições normais de pressão e temperatura, né, quando não aconteceu algum evento grave, alguma perda, ou luto, às vezes é próprio luto da separação, a gente consegue pensar com mais clareza. Então, esse é o momento da gente planejar o que a gente quer para a nossa vida, e daí o planejamento sucessório é um importante aliado na garantia da vontade das pessoas, né? E até mesmo da harmonia nas relações, não evita totalmente os conflitos, isso a gente sabe, né? Mas ajuda bastante. E a outra coisa que, né, outro instrumento que é exatamente o que a gente quer falar hoje é a partilha em vida, que é um instrumento de planejamento sucessório muito antigo. Os autores assim que eu tenho lido para a minha dissertação falam que remonta assim à antiguidade mesmo, o direito egípcio já tinha formas de partilha em vida, mas a forma como a gente tem hoje no nosso ordenamento jurídico é originária do direito romano, tá? Então, realmente é um instituto muito antigo. E eu, particularmente, assim, fico bem impressionada que seja tão pouco falado, porque realmente ele existe há muito tempo. No Brasil, especificamente, tem no Código Civil de 16, a gente já tinha um artigo expresso sobre a partilha em vida, que era, até trouxe aqui para a gente poder falar assim, o que Perfeito, diz no artigo, era o artigo perfeito. 1776, que falava que é válida a partilha feita pelo pai por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Então, a gente tinha essa redação que falava no pai fazer a partilha, né? E isso foi Dos muito seus criticado bens, pela sim. doutrina, porque é como se só o pai pudesse fazer a partilha em vida, e na verdade é qualquer ascendente. Então, no Código Civil de 2002, isso praticamente não mudou. A disciplina jurídica, assim, a legal da partilha em vida não teve alteração alguma, porque daí foi editado o artigo 2018 do nosso Código atual, que só mudou o termo pai para ascendente, né? Então, para incorporar Sim, também ficou outros genérico, uma coisa ascendentes. geral. E daí isso já foi algo que a doutrina pediu muito e o código reformou, mas a gente não tem mais nada. Assim, o artigo atual é o 2018, que fala que é válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Então é isso que a gente tem na lei. Só. É assim, duas Pois é. linhas de artigo minúsculo e é tudo que a gente pode extrair da lei, tá? Então, Tá. a Aqui primeira. já faço.
Não, prima, Pode falar. não. Agora eu que vou Eu fazer. engato e não paro. Pode falar. Agora eu vou perguntar a minha primeira curiosidade. Tá, é possível a partilha em vida, existe o artigo 2018, como tu acabaste de falar. Mas ainda existe aquela coisa, a regra, eu não vou saber qual é o artigo, porque eu nunca sei nada de qual. Que não existe herança de pessoa viva? Ai, que pergunta boa. Adorei. Ah! Adorei. Que Nossa. eu fico sempre Bom, com isso na minha cabeça, entendeu, doutora Helena? Tá, tudo bem, vamos fazer, mas e se a pessoa não quer? Quiser vender tudo que ela tem? Não quer? Azar. Sei lá. uhum. Não, essa Ela tem pergunta esse direito também, cirúrgica, né? cirúrgica essa pergunta. Eu achando que a gente já ia entrar, eu nem tinha me planejado para falar sobre essa questão do 426, que é esse artigo, mas Ó, realmente viu? é Por assim, isso que a gente tem que falar com quem sabe. Doutora Helena sabe qual é o artigo 426. que realmente veda, né, a contratação de herança de pessoa viva. Então, isso é Tá. uma das regras mais duras que a gente tem hoje no âmbito sucessório, Sim, que que é é o que a mais proibição. impede, né, É, os e planejamentos. realmente é assim, rígida e inflexível no sentido de não permitir a realização de pactos sucessórios. Daí tem toda uma discussão sobre os pactos sucessórios, né? E tem muitos autores maravilhosos que falam sobre isso, que defendem que a gente deveria ter uma flexibilização em respeito à autonomia das pessoas, né? Autonomia privada, de que poderiam contratar, pactuar determinadas coisas, contanto que não prejudicasse nenhum dos herdeiros, todas aquelas questões que a gente sabe que não poderiam ser ultrapassadas, mas de ter um mínimo assim, de flexibilidade para que se pudesse pactuar determinadas questões. E a outra coisa que também se fala muito é que a gente tem exceções previstas, como acordo de sócios, enfim, que são pactos sucessórios, mas que são permitidos pelo nosso ordenamento. Então, tem essa discussão maravilhosa sobre os pactos, eu acho que realmente é um tema riquíssimo. E, indiretamente, a gente tem que discutir isso na partilha em vida. Porque a partilha em vida Pois é, é. e eu que pensei isso aí. Não, e é perfeito. É assim, o primeiro capítulo da minha dissertação é justamente fazendo essa diferenciação, porque a gente tem essa regra, é proibido. Então, se realmente a partilha em vida for considerado um pacto sucessório, a gente tem um conflito, né? Um conflito de normas. Sim. Mas a partilha em vida não se enquadra, na minha opinião, como pacto sucessório, mas existem alguns autores que defendem que se enquadra, porque ela não, ela simplesmente antecipa a divisão da herança, tá? Então, eu até Perfeito. expliquei o que o artigo diz, mas na prática, o que é a partilha em vida, né? De forma mais objetiva. A partilha em vida tem assim, duas modalidades: a partilha doação e a partilha testamento. Olha aqui, amor, ó. O papai está assistindo e encantado com a Prof. Helena. Ah, que amor! E o Viu? Fernando A minha Valdez Souza família está é batendo assim. palminhas. Eu também. Ê, coisa boa. O doutor Fernando Seguindo. Baldez também, que é meu colega de BDFAN, Olha aí, tá prestigiando. dizendo parabéns, Helena, sucesso. Que honra. Vamos lá, vamos Então, lá. Tá assim, aí um falando maravilhoso. das modalidades da partilha em vida, né? São duas modalidades: a Perfeito. partilha doação e a partilha testamento, tá? Ó, o doutor Leandro também, querido, Bem-vindo, doutor Leandro. que bom que ele está aqui. Então, a partilha doação é feita entre vivos, então ela se opera Tá, por meio de doação. Pode ser um instrumento único ou podem ser diversos instrumentos combinados. Isso é uma coisa que depois a gente fala um sim, pouco mais detalhadamente, tá? tá. E nesse momento a gente antecipa uma divisão que seria feita quando da abertura da sucessão é realmente uma partilha. Ah, eu vou ter que cumprimentar o pessoal aqui, a Sim, doutora Ilse também. É querida também, amiga e colega. bem-vinda, doutora Ilse. Obrigada pela participação, obrigada pelo Que honra! prestígio. Ilustres Ó, presenças, a agora tá doutora chegando Juliana mais ali, tá também. todo mundo te batendo palma. Ê, eu transmito Que as legal. palmas aqui. É, Muito bom. Um público seleto, hein? é Então, verdade. assim, a questão da partilha testamento, que é a segunda modalidade de partilha em vida, que daí Sim, quando a gente fala em partilha em vida, normalmente a gente pensa
na partilha, né, não se fala muito, mas quando se fala, a gente pensa na partilha doação, que é essa partilha que Sim, é que é feita é o em mais vida, comum, é o digamos mais assim. comum. Tanto que eu até acho que não deveria se chamar partilha em vida a partilha testamento, porque remete a essa divisão com eficácia já na vida da pessoa. Só vou tomar uma água que a Sim, garganta vai secando. tá bem. Então, a partilha testamento é no testamento, o autor da herança, né, o partilhante, vai disciplinar como quer que a partilha seja feita quando ele falecer. Então, essa partilha testamento só vai produzir efeitos após a morte, né? Ela tem todos os Sim, requisitos de ele um faz testamento, em ela se vida, opera. mas é depois da morte, tá? Isso mesmo. E ela se opera por meio de um testamento. A forma dela é um testamento, então tem que respeitar todos os requisitos, né, inerentes ao testamento. E a pessoa vai disciplinar como ela quer que seja a divisão. Então, não é a mesma coisa que um testamento, porque eu não vou instituir novos herdeiros, deixar. Eu só vou dizer assim: meu patrimônio é esse, eu quero que seja dividido dessa forma e tem que ser respeitada essa divisão, contanto que Sim, não respeite, né, a legítima dos herdeiros necessários. Tá? A partilha doação, que é a primeira que eu falei, que é a forma mais clássica, a pessoa doa desde logo. Então, ela é imediata, irrevogável, ela tem efeitos na vida, né? Então, isso já é algo que precisa ser pensado, né? Por esse caráter dela de irrevogabilidade, a gente já tem uma das inseguranças, que é a pessoa vai passar o seu patrimônio e não assim, tem não, volta, não não tem tem volta, volta, não exatamente. tem volta. Não é A não mais dela. ser das Ela opções de. deixa de, ela deixa de ter uma herança, na verdade, né? É, então, Ela entregou aquilo ali para quando falecer. exatamente. A ideia da partilha em vida, assim, claro que não precisa ser total, eu posso fazer uma partilha em vida Sim, parcial. Daí tem que cuidar bastante para ver se é realmente daí uma partilha em vida ou só uma doação isolada. Porque se eu faço só uma doação, eu tenho um terreno, dou para o meu filho, isso não é partilha em vida, tá? Então, depois a gente também pode falar um pouco sobre isso, porque um dos critérios mais importantes, assim, das discussões judiciais que a gente tem hoje sobre partilha em vida, que são poucas e são antigas, mas é mas necessário, existem. existe exatamente, são nesse sentido de diferenciar a doação da partilha em vida. Um instrumento Sim. isolado, que não é feito com essa intenção, isso é doação pura, é uma doação isolada. A partilha em vida é algo maior, é algo mais abrangente, tá? Então, tem esse caráter de revogabilidade, tem essa questão de que eu só posso doar bens presentes, eu não posso doar bens futuros. No testamento, na partilha em vida feita por testamento, que é essa partilha testamento, eu posso já contemplar bens futuros, eu posso a qualquer momento revogar meu testamento, eu posso fazer tantas coisas eu Sim, quiser. Então, eu pode posso fazer um mudar. testamento amanhã, mudar de ideia. Isso. Mês que vem eu mudo, daí depois surge um novo herdeiro, tenho mais um. Agora tá dando mais uma trancadinha, doutora. Não sei se tu quer Tá, mudar aí de. vamos tentar então. Eu tenho medo de sair Sim, aqui, não, mas qualquer coisa não. eu volto, Tenta. tá? Qualquer coisa eu te chamo de novo, não te preocupa. Tá. Acho Agora que funcionou. Pelo menos não caiu. E agora, ó, agora trancou. Vamos tá. aguardar um pouquinho, ver se entra. Deu, Voltei, deu. né? Voltou, voltou, voltou. Agora ele deu uma carregadinha aqui, mas acho que já voltou. Tá, Tá, a então gente assim. tenta um pouquinho. Se achar que ficou pior, troca de novo, tá Tá, bem? perfeito. Como eu ia dizendo, a partilha doação, a partilha testamento, eu posso revogar quantas vezes eu quiser e fazer novas. Se surgem novos herdeiros, que é um dos grandes problemas da partilha em vida, que é por Exato. doação, se surge um herdeiro, aquilo ali anula o que foi feito. E, enfim, são muitos desdobramentos que eu vou fazendo, mas se tu quiser Sim, que eu sim. volte, tu me chama, tá? Porque senão eu vou Não, indo em mas é todas porque as questões. a vida real e tudo que pode acontecer é bem isso, né? É muito dinâmico, assim. Então, realmente, a partilha testamento, eu posso, dependendo, me caso de novo, me descaso, faço tenho uma nova união estável, filho, tudo isso eu vou adaptando à medida que a minha vida vai acontecendo. A partilha doação é naquele momento. Então, é algo que Claro. talvez tenha que estar bem amadurecido, bem compreendido, né? Isso até pode ser uma coisa que eu não decidi ainda se eu vou analisar
no meu trabalho, mas o perfil de pessoas que fazem efetivamente a partilha em vida, se é casais mais velhos, né? Para a gente ter uma ideia melhor, assim, do que é feito Sim, atualmente, né? Mas, na prática, essa é a definição, né? A partilha em vida tem duas modalidades, a partilha doação, partilha testamento. A partilha doação é a forma mais conhecida, a forma mais usual, mas é bom a gente lembrar que existe essa partilha testamento, né? Os trabalhos que eu tenho lido de Portugal, porque em Portugal a gente tem a disciplina da partilha em vida de forma muito semelhante, mas com algumas tá. regras diferentes. Na Sim, verdade, a partilha em vida, assim, falando de forma genérica, existe na França, existe, se eu não me engano, na Alemanha, tem em Portugal, na Itália tem uma forma diferente. Mas Portugal ela é muito semelhante à nossa, com algumas regrinhas diferentes, que isso ainda não cheguei nessa e é etapa do meu mais trabalho. utilizada, doutora. Ela Lá é é mais mais utilizada do que aqui. ela é mais falada, assim, é uma coisa que provavelmente ela tem uma utilização maior, eu não tenho esse dado, mas ela realmente tem mais atenção pela doutrina. Daí a gente já vê que Sim, tem deve ter maior interesse, né? Exatamente, Parece, pelo menos. exatamente. E até assim, para contextualizar, nesse trabalho que eu estou desenvolvendo, eu fiz uma pesquisa jurisprudencial no STJ, né? E no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E no STJ, só para a gente ter uma ideia, foram 11 acordos localizados sobre partilha em vida. Então é muito pouco É mesmo, assim, pouquinho, né? é realmente É. é uma discussão muito assim de pouquíssima atenção. São casos muito interessantes. Até se der tempo a gente pode falar de alguns assim mais emblemáticos. E no nosso Tribunal de Justiça de Justiça do Rio Grande do Sul, com o termo partilha em vida, eu localizei 20 acordos. Então, também é muito pouco. Também No pouco, âmbito do nosso TJ. E, assim, o mais recente, depois eu posso confirmar, mas eu acho que era de Sim. 2013. É uma coisa Sim, mas assim. então não é uma coisa cotidiana do judiciário, Não, não, não. Então, a gente está não quase chega uma no década judiciário, sem pelo menos. discutir. Então, aí a gente Eu pode tenho pensar. uma outra curiosidade. Tu Pode falou, falar. né, que partilha testamento. Esse testamento precisa ser só assim o feito por instrumento público ou pode ser a pessoa tá ali adoecida na cama e dizer, eu queria que esse carro, essa casa ficasse para o fulano, aquela outra para o ciclano e assim por diante. Vale isso aí também? Depende, tá? Porque assim, o Pois é. testamento público é a forma mais segura, né? Então a gente segue todas Sim, aquelas exigências legais e realmente ele tem mais segurança de que vai ser cumprido, e mesmo assim a gente vê um monte de discussões nos tribunais da validade dos testamentos públicos. Mas ele pode ser feito sim em particular. Pode ser particular, sem condições excepcionais, desde que participem testemunhas, daí tem todas as regrinhas da lei. Não teria problema nenhum, tá? Assim, as pessoas às vezes esquecem, né, que existe o testamento particular, sim. mas é que realmente ele é inseguro, né? A gente vê se discutem um testamento público feito perante um tabelião, atestando a Imagina o vontade. particular, né? É. E daí também tem a questão de onde eu vou guardar esse testamento particular, vou registrar, não vou, enfim, tem todas essas questões. E tem o testamento também que é esse excepcional, né? Que é em condições assim, da pessoa tá doente. Agora, na época da pandemia, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre flexibilizar um pouco as regras. Muita gente estava em isolamento, mas aí também teria como eu declarar na própria cédula do testamento que existe uma situação excepcional, né? E daí se aconteceu o óbito, esse testamento poderia ser considerado válido, né? Daí tem o prazo, enfim, se eu não falecer, eu teria que convalidar esse testamento depois, mas realmente é possível, tá? Então, pensando assim, Sim, legalmente é possível, aí deixa para os herdeiros discutirem judicialmente se ele vai ser válido ou não, né? sim. Mas a grande questão assim da contribuição da partilha em vida, a gente pensa mais na partilha doação. Porque, assim, o que Tá. eu vislumbro como vantagens principais, tá? Por exemplo, forçar a família a conversar sobre a divisão da herança, do patrimônio, em vida, né? Obviamente, a gente não vai conversar, né? Mas, assim, Sim, mas realmente trazer aquele trazer assunto, esse assim, assunto. né? E, claro, pode dar um monte de confusão, mas ao mesmo tempo isso pode possibilitar uma maturidade das pessoas de realmente Exato. decidirem, sentarem, conversarem. Então, isso talvez seja assim, uma das maiores vantagens
da partilha em vida, doação, né? Eu vou falar partilha em vida, mas assim, se por acaso ficarem na dúvida se eu tô falando de uma forma ou outra, podem perguntar, tá? Tá. Em relação a essas vantagens, também uma das coisas muito interessantes é organizar o patrimônio com base nas particularidades de cada herdeiro e de cada bem. Então, por exemplo, assim, isso é muito comum, tá? Uma família que tem uma terra produtiva, não precisa ser uma grande fazenda, mas deixar essa terra para um filho que cuida da terra, que entende de soja, de gado, de não sei o quê, porque realmente é um conhecimento técnico. Se eu fosse colocada para cuidar de uma terra, eu certamente não teria muitos frutos, mas tem essas particularidades. Ou, por exemplo, assim, tem uma empresa da família, né? Ou enfim, pode ser até uma atividade de prestação de serviços que eu entendo muito mais. Então, esse bem é deixado para mim e a fazenda para o meu irmão, que sabe muito melhor cuidar da terra. Então, eu posso pegar as particularidades dos bens e dos herdeiros, né? E distribuir isso de forma bem pensada. E até isso é bem interessante, assim, E dos pais. explicada, de repente, né? É, Explicar, justificar, isso é por isso, né? exatamente. E dos pais pensarem, olha, eu vejo que esse meu filho é claro que isso abre margem para grandes problemas, mas pensar, esse meu filho é mais Talvez capaz para isso, não. esse é para outro. Então, fazer essa distribuição pensando, ou até, por exemplo, assim, eu tenho uma casa na praia e uma casa em Porto Alegre, e esse meu filho já tem uma casa em Porto Alegre, então a casa da praia fica para um, a casa de Porto Alegre fica para outro. Então, essas coisas realmente fazem muito sentido da gente poder organizar o que cada um vai receber. E é uma forma de planejamento muito adequada, assim. A gente vê que ela pode resolver tudo em vida e não ser necessário o inventário. Então, isso é uma das questões importantes. Se a partilha em vida é feita de forma total, então eu divido, né, partilho todos os meus bens, eu vou evitar a necessidade de um inventário depois. Então, isso também é uma forma de diminuir conflitos, diminuir gastos, de acelerar o recebimento do patrimônio. E a outra questão também é que quando a gente faz uma doação universal, né, uma doação de todos os bens, Sim, existe a proibição, né, do Código Civil no sentido de eu não reservar uma parte para minha subsistência. Então, uma ideia clássica, assim, super batida, assim, mas que tem que ser lembrada, porque existem, nesses julgamentos que eu analisei, existem casos em que a gente discute exatamente se a pessoa deixou ou não, né, se reservou de uma parte. Então, o ideal seria, pelo menos, né, reservar usufruto em algumas das doações. Então, isso era o que seria eu uma ia das. perguntar. Mesmo com a reserva, a minha pergunta seria essa: mesmo com a reserva de usufruto, poderia ser considerado uma partilha em vida. Isso não impede, Exatamente, não. tá? A partilha em vida, ela tem que ser analisada num conjunto. Um dos casos do tribunal aqui do Rio Grande do Sul, que fez uma análise super interessante, super detalhada, foi justamente pegando assim várias escrituras, então eram várias doações, porque nem sempre eu digo, estou fazendo uma partilha em vida, né? Isso é um dos Sim, pontos que eu ressalto. É importante. Se puder colocar isso na escritura pública, fala, cita o artigo do código, diz que está fazendo uma partilha em vida, que assina todo mundo. Mas tem muitas vezes que eu só faço uma doação para um, uma doação para outro, e faço não uma especifica transferência, aquilo, né? faço a transferência gratuita das cotas da sociedade, faço essas coisas, essas transmissões, e daí é analisado o conjunto. Ó, olhando aqui essa situação inteira, todas essas transmissões que a pessoa foi fazendo, uma parte tem caráter de partilha em vida. Ela caracterizou efetivamente uma partilha em vida, receberam de forma equânime, tudo isso é analisado nesses casos, e daí realmente a gente vê que é o conjunto que importa, né? Sim. Então, isso é um dos pontos a se considerar, assim, quando eu vou fazer a partilha em vida, no instrumento consignar o que eu estou fazendo. E isso, nesses julgamentos, nesses julgados, tanto do STJ quanto do Tribunal do Rio Grande do Sul, tinham casos que ficavam, os herdeiros ficavam com bens com valores bem diferentes. E isso acontece, né? Então, nem sempre eu vou ter, Sim, nem todo mundo tem um monte de bens para fazer uma. equânimes, né? Todos do mesmo valor, é. E não é possível muitas vezes. E isso também não vai invalidar a partilha em vida, né? Então, tem alguns casos, inclusive, que a diferença era muito grande do valor entre os bens, mas o julgador colocou assim: as pessoas estavam lá, maiores e capazes.
Aceitaram, se aceitaram, aceitaram. assinaram todos os instrumentos. Isso que eu acho assim super recomendável. Colocar todos os herdeiros necessários assinando cada um dos instrumentos, mesmo que só um esteja recebendo a doação. É Sim, todos interessante que todos concordaram com aquilo assinem. ali. Porque daí, Tomaram mesmo que o valor conhecimento, seja né? diferente, seria muito contraditório anos depois a pessoa dizer, né? Ah, mas eu não Não concordo, ou soube, não me concordo, senti. sim. É, então isso realmente é uma das coisas que dá uma boa segurança na partilha em vida. Até poderia ser um requisito, não tá na lei, né? Mas Sim, poderia ser, não é porque exigido. dá muito mais segurança. Pelos casos que eu conseguia encontrar, realmente esse critério de todos concordaram, todos anuíram, isso estava bem explícito em cada um dos instrumentos, dá muito mais segurança, ingessa muito mais aquilo ali que foi feito. E isso era uma das coisas que eu queria dizer ali no início, e esqueci de falar, que no planejamento sucessório surge uma grande preocupação, né, quando a gente fala de testamento, de holding, nem falei da holding, a holding também é um instrumento clássico, Sim, vários outros instrumentos, muitas vezes não se pensa, se pensa na fraude, né? Então se pensa só naquela pro situação. lado ruim a gente já Exatamente, vai. que se quer excluir um herdeiro, que né, tem um filho de fora do casamento, Privilegiar alguém, sim, privilegiar alguém, passar por cima de alguma coisa. Então, e às vezes até um dos pontos importantes é o cônjuge. Já vou falar disso, tá? Mas eu vou até anotar aqui, senão eu esqueço. Mas muitas vezes ele se preocupa muito com a fraude. E realmente sim, acontece muito. A gente vê muito na prática. Burla a lei e ultrapassar a legítima, coisas que não poderiam ser feitas e são. sim, e são. E existem remédios para a gente. Bem-vinda, doutora Roberta A doutora Schaum. Roberta, boa noite. Boa noite. Existem remédios para a gente tentar, né, anular determinados atos que foram feitos em fraude. E tudo que eu estou falando aqui é para situações que não querem efetivamente fraudar a lei, né? Então, quando se faz uma doação de bens com valores diferentes e os herdeiros todos concordam, a gente está falando de algo que foi decidido em conjunto, né? Exato. E realmente é muito diferente de uma fraude. Não E isso, procurando, né, tirar alguém ou excluir alguém ou fazer prejudicar. exatamente. Ao contrário, é tentando arrumar, organizar aquilo ali para que não haja discussão, né, briga entre os herdeiros, procurando organizar mesmo a situação. É E esse nem o sempre ponto. o mais adequado para aquela família vai ser que todos recebam exatamente o mesmo valor, né? Então pode ser que o mais adequado naquele contexto seja beneficiar um filho que tem algum tipo de deficiência, que efetivamente não vai conseguir Sim, trabalhar. Dá para a gente fazer toda assim, tudo de forma muito personalizada no planejamento. Então, isso é uma das grandes vantagens, né? Poder olhar para isso. Então, essa situação de todos concordarem é realmente uma ideia interessante de participarem de todos os instrumentos, concordando, declarando que isso foi feito como partilha em vida também, isso é bem importante, porque o que acontece, tá? Falando agora rapidinho sobre a doação, tá? A doação, sim, e como a doação também é um instrumento de planejamento sucessório, e a doação feita para um herdeiro necessário gera o dever de colacionar. Então, se eu recebo do meu pai um bem em doação sem a dispensa expressa de colação, quando vier a falecer, eu vou ter que fazer o inventário e vou ter que mencionar que eu recebi esse bem para equiparar, né, os quinhões de cada um. Essa é a ideia sim, da sim. colação, tá? Então, quando isso acontece, na doação, isso é necessário, tá? Pode ser que na doação se coloque uma dispensa de colação. Isso também é possível, e daí realmente não terei que levar esse bem no inventário, vai ser considerado, né, da parte disponível, então vai sair daquela parte disponível. Se exceder a parte disponível, que também acontece bastante, eu faço uma redução daquela parte que ultrapassou a disponível. Perfeito. Só que a partilha em vida, e daí esse é o ponto, muitas pessoas falam, né, que a partilha em vida é a mesma coisa que doação. Na partilha em vida não existe o dever de trazer a colação, porque a ideia é essa, a ideia é zerar, Já né? terminou, não precisa ser feito o inventário, não vai haver outra Exatamente, partilha. É isso, né? exatamente, É, exatamente. Claro, é, se é, surgirem novos bens, né, pode ser que a pessoa adquira alguma coisa sim, depois, aí sim vai ser necessário o inventário dos novos bens, dos bens mas daquilo posteriores. depois, exato. Exatamente. Essa é a Então, principal diferença.
Então não existe o dever de trazer a colação na partilha. É claro que se na partilha em vida, o artigo 2018 fala que ela não pode prejudicar a legítima dos herdeiros necessários. Então, se Sim, efetivamente eu fizer uma partilha e prejudicar a legítima de algum herdeiro se ficar comprovado, obviamente isso vai ser discutido e vai ter que ser reduzido. Mas na partilha em vida, em regra, não vai ter colação. Então, sim, isso é uma das principais diferenças, e é justamente por isso que se discute depois no tribunal se era doação, se não era, porque daí o herdeiro que se sentiu prejudicado diz que era, que tem que trazer a colação, a pessoa que recebeu diz que não. E um dos casos também que eu localizei é super interessante também que a pessoa fala, né, que se sentiu lesada e tal, mas aí o desembargador relator falou, na verdade, ela se sentiu lesada, mas ela também teria que trazer tudo que ela recebeu, então, na partilha em vida, a colação, porque ela também recebeu bens em doação. Então, sim. analisando esse conjunto, que era efetivamente foi feita uma partilha em vida, não seria necessário trazer nenhum bem à colação e não seria necessário o inventário. Então, isso é muito interessante. Um dos casos, a conclusão do acórdão é todos os bens foram transmitidos em vida, não há necessidade de inventário, não teria nem como se Sim, discutir no inventário se não tem se bens, não né? existir, Então, não tem, né? Não há herança, não foi aberta a sucessão, não tinha. uhum. Não, Então tinha aí aberta a sucessão até é, mas não é tinha bens, aberta, né? mas não tem patrimônio, não tem que fazer nada no Isso. inventário, é patrimonial, né? Então não É, teria o que fazer. Então, esses são os cuidados assim que a gente tem que ter de realmente se equilibrar os quinhões, não desrespeitar a legítima de nenhum deles, mas isso não quer dizer que a gente tenha que fazer uma distribuição igualitária. Não precisa mesmo, sim, exatamente equânime não precisa. não precisa, contanto que estejam todos de acordo. E até é interessante, por exemplo, na escritura, se eu estou fazendo uma escritura, né, eu posso fazer várias, né, que em conjunto formam essa partilha em vida, são várias escrituras de doação, daí eu declaro, a cada uma eu declaro, ó, já tem aquela escritura número tal, a outra escritura número tal. Tá, pois eu fiquei pensando isso. É possível, tá, faz várias escrituras de doação, tá. Mas é possível fazer um documento em que se relate isso? Seria possível sim, daí faz uma doação de vários bens, mas o tabelionato provavelmente Nem digo uma exigiria que se doação separasse. como uma ata, alguma coisa assim que dissesse na É data tal do. possível, até assim, eu Assim, acho que como um relatório, declarando a uma ata, vontade entendeu? das pessoas, né? Eu, Isso, eu acho que exato. sim, do meu ponto de vista seria possível, mas eu não sei qual seria a validade disso, assim, se isso poderia ser executado, sabe? Eu acho que Sim, talvez teria a sim. finalidade de declaração, mas que realmente talvez seja um elemento de prova muito interessante para no futuro, se alguém quiser discutir, tá ali, Sim, uma mas ata nós de assinamos reunião. como um pacto, sei lá, uma coisa É, assim, não não, sei super o nome. interessante. Eu acho que é um ponto que talvez seja uma contribuição bem interessante, assim, de poder redigir uma ata, todos assinam, firmas reconhecidas, Isso, e isso é um elemento de prova, porque muitos documentos, até contrato de namoro, por exemplo, muito se isso. discute se ele é válido ou não, mas que é uma Mas declaração e que que é pode uma ser usada prova como prova. escrita, é, né? Hoje em dia a Não gente deixa usa de ser. no processo judicial WhatsApp, tela de aplicativo de comida, né, Sim, mostrando que moravam juntos, todas essas coisas são provas. Então, obviamente, uma declaração de todos os herdeiros também seria uma prova bem interessante. tá, Sobre perfeito. o cônjuge, né, que é uma das questões que também precisa ser Sim, observada, se sempre é difícil. dificílimo e assim, eu já vou trazer um problema que eu não tenho a solução, então Ai, só ai, ai. pra gente já saber, Não, assim, que é problema sem solução a gente não quer, já tem a gente tem muitos. vários, né? Tem muitos, mas a questão do Vamos cônjuge lá. é bem interessante, porque o cônjuge foi incluído na categoria de herdeiro necessário, né? Então, eu não Sim, posso excluir o cônjuge através de testamento, enfim, ele é um herdeiro forçado, precisa que seja respeitada a sua respeitado a legítima. regra. Então, daí já surgem vários problemas, né? Porque assim, na partilha em vida, eu não posso violar a legítima dos herdeiros necessários. Então, eu não poderia, se eu tiver bens particulares, por exemplo, excluir o meu cônjuge dessa divisão. Eu teria que considerá-lo nessa divisão junto com os meus filhos. Estou pensando, né, nesse sentido, Sim, mas porque realmente a partilha em vida num é feita exemplo aqui. de ascendente para os seus descendentes, né? Então, pensando nos filhos, mas poderia ser o avô e tal. Mas não pode ser excluído. Então,
pensando num caso fictício, eu dou meus bens, né? Eu tenho 4 imóveis, tenho 3 filhos e um cônjuge, dou um para cada um, tá tudo certo, todo mundo assina, todo mundo concorda. Tudo isso planejando a minha sucessão. Então, Sim, é uma sucessão antecipada. A partilha em vida não é uma doação que eu posso fazer por liberalidade, assim, eu faço uma sucessão antecipada, eu antecipo a partilha que seria feita lá no meu inventário. sim. Então, a questão do cônjuge é, por exemplo, nesse meu caso, o que acontece se eu me divorcio 2 anos depois, né? Então, ele vai deixar de ser meu herdeiro necessário, porque com o fim do casamento, com a separação de fato, aquele cônjuge deixa de ser meu herdeiro. Então, muda o meu rol de herdeiros necessários, o que acontece com essa partilha, né? Então, isso é Sim. realmente um problema muito relevante da partilha de pessoa casada. Assim, tem um parecer da Heloísa Helena Barbosa que ela fez para um caso concreto. Ela foi, né, contratada para fazer um parecer para uma situação que era exatamente esse tipo de discussão. Teve um divórcio superveniente, né, em relação à partilha em vida. E a conclusão dela é de que a partilha é nula, porque um dos herdeiros necessários some, assim como quando surge um novo herdeiro, também nulifica aquela partilha. O Sim. contrário também seria necessário de se pensar, né? Então, para ela seria nulo, mas eu sinceramente não encontrei esse caso. É um caso do Rio de Janeiro, se eu não me Pois engano. é. Para saber o que foi decidido no Qual fim, foi a decisão? ele Sim. não está na STJ ainda, porque, né, não foi julgado pela STJ ainda, porque não está na jurisprudência, mas é realmente um ponto de preocupação, né? O que fazer? Claro. E aí, por isso que eu digo, eu não Porque sei a já foi, o resposta. bem já tá, né? De O bem propriedade já está daquela pessoa. exatamente, ela é irrevogável. Então, o bem já está com a pessoa, já E está foi no uma coisa, patrimônio. uma dele, né? Foi uma liberalidade com sentido, assim, não foi nada, né? É. Então, aí surge um Forçado, grande assim. problema. Só que, assim, Difícil. se é uma sucessão antecipada, se foi feita com essa finalidade, que tem que ser observada, né? Sim, sim. Se difere um pouco da ideia de uma Somente a mera doação. liberalidade, né? É. Então, é por isso que eu digo que eu não sei a resposta. Particularmente, eu acho que se excluísse o cônjuge dessa partilha, também teria uma nulidade. Então, Claro, não é porque uma na saída época ele era o simplesmente. cônjuge, né? Ele É, tinha o direito. então, Pois é. enfim, é só trazendo esse problema, assim, porque realmente tem que se pensar por ser o cônjuge herdeiro necessário. Daí tem outro Sim, problema que se desdobra na questão do companheiro, né? Que se é ou não é herdeiro necessário. Porque a gente teve o julgamento recente, já é 2017, mas sim, passou mas tão é rápido, pouco tempo, né? é pouco tempo. Que Claro que o é. companheiro na análise do STF, né, sobre a constitucionalidade do 1790, eles entenderam que não pode haver distinção em regime sucessório, né, do cônjuge e do companheiro. Então, ali no rol, na ordem de vocação hereditária, o companheiro integra junto ali com o cônjuge, porque o Sim, 1790 tinha um tratamento diferente para o companheiro, né? E isso foi compreendido como inconstitucional. Só que, assim, um ponto que não ficou claro na decisão é se o companheiro seria ou não seria herdeiro necessário. Porque isso está em outro artigo do Código, que não foi analisado, que é o 1845. Então, não teria como se dizer, né? Se discute agora, a doutrina está super dividida. Quem era de um time já migrou para o outro, sim. tá uma loucura. Em relação a ser o companheiro ou não herdeiro necessário. Então, a gente tem que pensar nesses cuidados, na minha percepção, quando eles entendem que realmente não pode haver distinção no âmbito sucessório entre cônjuge e companheiro, se engloba a regra do ser ou não herdeiro necessário, né? Então, na minha opinião, isso Sim, sim. já é claro que se for para discussão vai ser decidido dessa forma, mas eu entendo que pela tese que eles fixaram, realmente o companheiro é sim herdeiro necessário. O que a gente pode e deve discutir é se o cônjuge e o companheiro, ambos, né, tanto o companheiro quanto o cônjuge, deveriam ser ou não ser herdeiros necessários. Então, deixa eu ver aqui o que a doutora Ó, Ana mandou. vê se tu consegue ler, senão eu leio. A doutora Ana é super defensora Ó, dessa discussão, ela vem pesquisando muito sobre esse tema, que a gente não tem hoje no nosso ordenamento uma forma de excluir o cônjuge ou companheiro, né? Mesmo no regime da separação convencional de bens.
que muita gente pensa que, se eu me casar pelo regime da separação total, né, que daí dá aquela total, é realmente tudo separado, tudo que é meu, tudo que é dele, uh, no, Dá uma ideia dá uma que quando ideia de que que a teria pessoa alguma vem a eficácia falecer para também, depois. não herda nada. Mas não é assim, Exatamente. né? E Não não é. é. Então, é algo muito criticado por vários doutrinadores. A doutora Ana Lúcia tem várias ressalvas em relação a isso, tem textos sobre isso, porque realmente é algo que é muito criticado, porque não existe espaço para autonomia em relação Não, a isso. não existe. E daí tem toda a discussão se poderia ou não renunciar, né? Se poderia haver uma renúncia, herança. Também, do jeito que a coisa está hoje, tecnicamente não pode, né? Mas daí tem toda uma discussão doutrinária no sentido de permitir a renúncia. Mas eu acho que o mais importante é a gente pensar se eles deveriam estar nessa categoria, né? Pensando nas famílias recompostas, famílias que têm Sim. casais que já se casaram, descasaram, casaram de novo, têm filhos de diferentes relações, tem uma autonomia financeira um em relação ao outro, sabe? Então, tudo isso é muito importante para a gente discutir se cabe ou não o companheiro e o cônjuge seguirem nessa categoria de herdeiro necessário, porque isso engessa muito o planejamento Muito. sucessório. Ah, sim, com Porque não tem certeza. como, a legítima tem que ser resguardada para todos os herdeiros necessários. Sim, sim. Tem discussão se a legítima deveria subsistir ou não, né? Muita discussão Também. de diminuir talvez a porção da legítima ou flexibilizá-la. Tem várias questões que são discutidas nesse âmbito, mas eu acho que é o momento da gente Mas discutir. aí a gente fala numa outra live, porque É, é muito porque assunto. é um tema quentíssimo também, muito Sim, importante. Mas certo é que tem que ter esse cuidado, né? Então, voltando sim. para nossa partilha em vida, Bem real, é um realmente cuidado que tem que ter mesmo. tem que ter. Olha, E temos também, pergunta. hum, Pergunta. Alice Lin. E quando o regime de casamento é separação obrigatória de bens, o cônjuge ou companheiro herdam? então, Sim, na separação obrigatória, que daí é uma exceção, quando tem concorrência com os descendentes, né? Não vai ter herança para o cônjuge ou companheiro, por causa do regime da separação obrigatória, tá? Então, isso sim é uma exceção, né? Uma regra específica em relação à separação obrigatória na concorrência com os descendentes, né? Então, nesse caso, exatamente não vai ser herdeiro, mas daí tem a súmula 377 do STF que diz que mesmo na separação obrigatória, os bens adquiridos onerosamente depois do início da relação comunicam, né? Teria uma comunicação, é quase uma comunhão parcial. Então, nesse pois caso, é. teria bens pelo menos a partilhar a comumeação, né? Então, isso seria a regra da separação obrigatória. E daí, sobre a questão do companheiro ali que ela perguntou, tem muita discussão também se aplica o regime da separação obrigatória à união estável, porque é uma regra que está explícita no código em relação ao casamento, o regime da separação Sim, obrigatória. Como é uma norma restritiva de direitos, não caberia interpretação por analogia. Então, não caberia aplicar a união estável por analogia. Teria que estar expresso ali, né? Não pode ter também analogia na lei. restritiva. Então, Hum, se discute muito se a separação obrigatória é aplicável à união estável ou não. Em relação à separação obrigatória para maiores de 70, existe uma maior adesão de que se aplique, então que seria a separação obrigatória nesses casos, né, quando a pessoa começa a união estável depois de 70 anos, mas para as outras hipóteses, como por exemplo, não teve partilha de bens em relação ao relacionamento anterior, a jurisprudência daí não aceita a separação obrigatória. Então, a união estável traz mais ainda problemas tem ainda. diferença do casamento, né? A gente Tem. pensa que não, mas tem. Tem, É isso que é sim. muito importante a gente pensar, assim, que É, o tratamento jurídico está cada vez mais semelhante, mas são dois mas ainda institutos, existem. é, e são institutos diferentes na formação, né? Sim, sim. O casamento é extremamente solene, extremamente rígido, todas as regras precisam ser respeitadas, e a união estável vai acontecendo com o tempo e vai se formando. E muitas vezes as pessoas pensam que estarão mais engessadas e menos protegidas se casarem. Muita gente pensa, ai, não quero me casar e Sim, tal, mas às vezes é melhor, porque vai ter a possibilidade de regular melhor os bens, vai poder conversar sobre isso, vai ter um termo inicial
mais claro. Então, tudo isso Fica tudo mais acaba... claro, né? E tudo isso é planejamento, né? Prevenção de Exato, conflitos. Tudo exato. isso Isso é realmente... uma das formas de planejar a tua vida. Pode não dar Aham. nada certo, mas a gente Uhum. tenta, né? Tem direito de tentar. Exatamente. Ai, passou super rápido, eu acabei de ver o Você, horário aqui. Meu mas eu Deus. nem eu me lembro, nem me dei conta, doutor. Olha aqui, não falei nada dos meus recadinhos. Vou pedir licença, então, para Tá, a gente claro. não acabar a live, senão depois eu levo, ó, puxão de Tá orelha. certo. Hoje, no site, no blog, está publicado o artigo da doutora Mariana de Fenteller, que é o novo direito médico e da saúde. Então, leiam o artigo da doutora Mariana de Fenteller, o novo direito médico e da saúde, no blog e no site do IARCS. Amanhã, ao meio-dia, a gente vai ter a live no YouTube do Instituto dos Advogados, que é do Departamento de Direito Tributário. E o assunto a ser debatido será breves considerações sobre a decisão do STF na ADI 5.422. Quem vai conversar com a doutora Célia Murphy é o doutor Roberto Marrone, que é o diretor adjunto do Departamento Tributário. E a doutora Célia Murphy, então, é que é a convidada dessa live de amanhã no YouTube. Não se esqueçam, amanhã às 12 no YouTube. Na quinta-feira, dia 23, às 19, tem live aqui no Instagram, tá? Que aí vai ser com a doutora Neuza Bastos, a vice-presidente da UAB, e ela vai falar sobre o protagonismo da mulher de ordem. Quem vai ser a hostess da live é a Terezinha Tarcitano, nossa jornalista. Estamos já com 3.426 inscritos no Instagram, 956 no YouTube, 3.245 no Face e 559 no Twitter. Acho que com isso eu dou todos os recadinhos de hoje. Por favor, inscrevam-se no canal do YouTube, cliquem no sininho para receber as notificações. Tem muito conteúdo jurídico, vale a pena. Bom, com isso, passo a palavra então para a nossa palestrante maravilhosa. Eu adorei. Muito, Ai, que muito bom. obrigada. Eu tô Por favor. impressionada que o tempo passou voando, né? Mas Viu? Quando o realmente foi assunto é bom, ó, passa é uma conversa voando. que gera muitos desdobramentos realmente muito relevantes. Então, assim, eu sou Exato. apaixonada pelo direito sucessório, eu tanto da Eu parte acadêmica, gosto assim, também, eu gosto. é muito interessante, Eu tem não sei muita mais coisa nada, ai, que vergonha. capaz, não? Eu A tua tenho que pergunta estudar. sobre ser contrato de herança de pessoa viva foi assim cirúrgica no ponto Sim, mas nevrálgico, é que é assim. sempre, quando eu escuto todas as coisas do planejamento, tá, mas a minha cabecinha não consegue. Mas tá certíssimo, não. E realmente, assim, para mim é uma honra muito grande poder falar sobre esses temas que eu gosto tanto. Agradeço muito o convite, agradeço ao IARGS, na pessoa até da doutora Sulamita, querida, que está se manifestando Tá, aqui. Agradeço isto. muito pela condução, doutora Ana Amélia, foi muito bom conversar contigo. E me coloco à disposição até se tiver ficado alguma dúvida, né? A gente acaba correndo agora no final, então se quiserem falar Claro. comigo. E Por muito favor, obrigada no teu mais uma Instagram, vez. diz aí teu Instagram. O meu Instagram é Helena Sanseverino, advogada, né? Então podem ali me perguntar, pedir esses julgamentos, esses números dos acordos que eu citei, que tem bastante argumentos interessantes para a gente aproveitar, né? Se não, também aqui pelo IARGS, podem solicitar que a gente entre em contato com a doutora Helena e envia para quem quiser. Perfeito. Combinado. Aí eu estava colocando sensacional, como sempre, doutora Helena, aprendi muito, obrigada. Doutor Leandro, parabéns, Helena, didática esclarecedora. Doutora Ana Lúcia Piccoli, parabéns, doutora Helena. E a Alice Lim, parabéns, muito esclarecedora. E eu também, parabéns. Ai, muito obrigada. Foi uma honra. Muito bom conversar contigo. Vai ficar salvo aqui, estão Olha só, perguntando, né? sim, fica salvo aqui no Instagram e também no canal do YouTube do IARGS. Então, por favor, doutora Ana, vai lá, te inscreve no canal do IARGS no YouTube e clica o sininho para receber as notificações. Eu não sei se tu tem mais alguma consideração final, a gente não terminou o assunto. Não, realmente a gente pode já deixar aberto para uma nova live falar um pouco mais sobre o planejamento, porque realmente tem muita coisa para ser dita, mas Muita coisa. agradeço muito a todo mundo que participou aí nessa noite fria aqui em Porto Alegre, né? Muito obrigada pela Não, participação deu e tudo certo. nos vemos na próxima, né? Com Estou sempre à certeza. disposição do Instituto. Já está o convite feito. Muito Ai, obrigada, muito tá? Um obrigada. beijo, até Beijo. mais. Vou Boa desligando noite. aqui. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.